A paz do Senhor, meus queridos amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar com a leitura da Bíblia hoje no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 10. Descendentes de Sem. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar muito mais pessoas através da leitura da Bíblia. Se inscrever aqui no canal também, caso não seja inscrito, e ativar as notificações para receber todos os vídeos lançados aqui, porque eu tenho certeza que esses vídeos aqui lançados aqui na página vão te abençoar muitíssimo. Amém? Vamos à leitura da Bíblia agora. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg durante 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera e não Terra, só com R. Viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. De Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Primeira coisa interessante de se observar aqui nessa leitura é como o povo dessa época vivia, mais de 100 anos, 200, 300, 400, 500 anos. Na Bíblia mesmo descreve que o Noé, o sobrevivente, o pai sobrevivente no dilúvio, viveu 900 e poucos anos, 950 se não estou enganada. E os filhos dele também viveram bastante. O Sem mesmo, ele viveu até aos 100 anos e aos 100 anos gerou o primeiro filho dele, cerca de 2 anos depois do dilúvio. Então, o Sem tinha 98 anos quando saiu da arca. E com 100 anos gerou o primeiro filho, o Arfaxade. Mas mesmo assim, esse povo vivia muito. E durante esses muitos anos em que eles viveram bastante. Não só os povos lá das línguas que se confundiram na Torre de Babel se espalharam pela terra, como criaram outros reinos. E um desses reinos, inclusive, era lá no Egito, do faraó. Foram surgindo os primeiros faraós. Inclusive, na própria história de Abraão e Sara, quando Deus muda o nome deles para Abraão e Sara, eles vão para o Egito e de lá, quando eles saem de lá, inclusive a Sara sai trazendo uma serva egípcia. Por quê? Porque os egípcios estavam construindo seu reinado, já estavam crescendo, estavam se tornando conhecidos no mundo. E muitos anos depois sofreram as derrotas que sofreram nas mãos de Deus por desafiarem o Deus de Israel, o nosso Deus. E é incrível, né, que o Senhor falou multiplicai-vos, eles realmente se multiplicaram e povoaram a terra. É uma pena que, mesmo Deus tendo prometido a si mesmo que não iria voltar a destruir os seres humanos, ainda assim, os seres humanos voltaram a errar. Erraram muito. E aqui, vai começar daqui a pouco, uma das
histórias mais fortes, na minha opinião, incrível na Bíblia, Abraão e Sara. E aqui começa o tempo da promessa, promessas que perduram até hoje. Terra de Canaã, conhecida hoje em dia como Israel ou Jerusalém, a terra que o Senhor prometeu para aqueles a quem Ele escolheu. Hoje em dia, Canaã é a promessa que Deus faz para cada um de nós, mas naquela época era realmente uma terra. A terra que o Senhor escolheu, que futuramente iria manar leite e mel, mas que naquela época era apenas deserto, mas o Senhor fez florescer. Se eu não me engano, inclusive, os seres humanos pararam de viver por muitos e muitos anos como viviam aqui, 100, 200, não que as pessoas não possam viver até 100 anos, mas é difícil. Mas naquela época eu vivia até 200, 300, 400 anos. E isso foi diminuindo conforme os anos foram passando, porque o ser humano ele cometia muitos erros, mesmo o Senhor dando mais uma chance para o ser humano após o dilúvio, ainda assim o ser humano vivia cometendo muitos erros. Então, eu acho que diminuir a quantidade de tempo que o ser humano vive foi uma forma de talvez Deus impedir que o ser humano errasse tanto, pecasse tanto, porque tem muitas pessoas que morrem sem conhecer a Deus verdadeiramente, morrem no erro, morrem no pecado. E eu acredito que impedir talvez que o ser humano vivesse tanto era uma forma de impedir talvez que o ser humano errasse, mas infelizmente, mesmo com pouca idade, o ser humano ainda consegue errar bastante. Às vezes começa ainda criança. Mas somos errantes, na verdade. Faz parte de ser humano. Vamos orar agora? Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, obrigada pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Mesmo diante de obstáculos que aparecem na vida, eu sei que há pessoas que seguem firmes, mas há pessoas que desistem. Desistem porque não é fácil, Senhor. Nossa vida não é fácil. Às vezes nós olhamos para a vida de pessoas que são bilionárias, trilionárias, têm muito dinheiro à disposição e pensamos que a vida das pessoas é fácil, mas não existe vida fácil nesse mundo. Sabendo que o diabo anda solto por aí, não existe vida fácil, porque tem obstáculos que são colocados no nosso caminho que estão lá apenas para nos fazer desistir. E eu sei que se o ser humano não desiste, é porque o Senhor faz com que ele não desista. Porque por nós mesmos não há força em nós para nos fazer resistir e persistir na luta. Eu não sei em qual estado do coração, quais problemas a pessoa que está assistindo esse vídeo encontra nesse momento, o que ela gostaria de receber na vida dela, pelo que ela tem orado. Talvez um parente enfermo, em estado terminal ou sem muitas esperanças, internado nesse momento no hospital, no leito médico, com câncer, com AIDS, não sei. Há tantas doenças hoje em dia no mundo. E o ser humano ora para elas e não consegue ver cura. Mas a cura existe, a cura está no Senhor. A cura sempre existiu, a cura é o teu nome. Porque o Senhor levou naquela cruz todas as enfermidades. E é uma pena que o ser humano não consiga usar a fé de tal forma que ele consiga usar essa fé para viver sem a doença. Mas eu também sei que às vezes isso é uma forma de nos testar nossa fé, testar o quanto amamos ou o quanto confiamos no Senhor. Porque o Senhor é sábio e as coisas do Senhor, as coisas do mundo, as coisas espirituais, nem sempre nós vamos entender. Temos apenas que confiar no Senhor e saber que o Senhor está à frente de tudo e que, por pior que seja a situação, o Senhor sempre vai estar cuidando de nós e impedindo que coisas piores aconteçam. Não que muitas vezes nós vamos ter livramento antes de o problema chegar. Como já conhecido até mesmo histórias da Bíblia, como a do Abraão, por exemplo. Primeiro nós entramos no problema, depois nós temos o livramento desse mesmo problema. Aconteceu isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram enviados para a fornalha. Dentro da fornalha é que eles foram livres da morte. O Senhor não impediu que eles entrassem na fornalha, mas impediu que a morte os levasse. A mesma coisa com Daniel, foi jogado na cova dos leões e não foi impedido de ser jogado lá. Mas o Senhor enviou o anjo que fechou a boca dos leões e impediu que eles devorassem a Daniel. Eu não sei qual a situação dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. E eu sei que ela pode estar passando por um momento horrível, seja lá qual for, o Senhor sabe. Eu não sei. Mas eu sei que esse problema nesse momento não é para olhar essa pessoa, não é para fazê-la chorar, desistir da vitória.
Eu sei que esse problema vai servir apenas para dar a vitória a ela e para glorificar o teu nome. Então, Senhor, dá essa pessoa forças, envia para essa pessoa agora a resposta que ela tanto precisa. Mostra a ela, Senhor, eu te peço que o Senhor não desistiu dela e que o Senhor vai dar a ela a vitória. Ela apenas não pode desistir, tem que continuar confiando, acreditando que o Senhor não desiste de nenhum de nós. E a maior prova disso foi o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, por toda a humanidade. Eu creio, meu Senhor, e te agradeço por estar aqui comigo neste momento e por fazer companhia também para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que talvez esteja assistindo tão solitário. Saibam que você não está solitário. Ninguém está solitário nunca. Porque Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Apenas acredite nisso. Ele olha o seu problema e ele vê, ele não é surdo às suas orações. Ele sabe que você precisa e ele vai agir na hora certa. Amém? Que nessa palavra também possa essa vitória hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.